Opa galera, o nosso Roqueiro Porque Quis voltou. Depois aí de um longo e tenebroso inverno, a gente tá de volta com um bate-papo muito bacana, dessa vez com Luciano Oliveira, o nosso pizzaiolo oficial aqui do canal, e meu grande irmão Carlos Filho, que também ajuda bastante a gente aqui no canal. Aliás, estamos aguardando aí o show do Kiss, no qual nós vamos juntos assistir assim que for liberado. E no programa de hoje nós vamos falar sobre heavy metal, mas assim, não se esqueçam que isso aqui não é um programa jornalístico, é um bate-papo entre três caras que gostam de música, gostam de rock and roll e gostam de heavy metal. Nós achamos por bem, resolvemos aí nos reunir, bater um papo aí num domingo sobre o que nós achamos do heavy metal, quais seriam as origens do heavy metal, mas assim, sem nenhuma informação super precisa e mega oficial, tá bom? Espero que vocês curtam aí, pelo menos relembrem algumas coisas, aqueles que são mais antigos, você que é mais novo, vem com a gente aí conhecer um pouco sobre o mundo do heavy metal, tá bom? Vambora, vamos conversar então logo depois da vinheta. Opa galera, boa noite, mais um Roqueiro Porque Quis. Hoje a gente está com um time meio desfalcado, não consegui reunir os quatro de uma vez, talvez entre mais um participante aí durante o processo. Eu já queria pedir aí para vocês aquele seu voto de confiança, me ajuda aí, se inscreve no canal, badala o sininho, deixa um like aí pro titio e vamos conversar hoje à noite, eu, Carlos e o grande Luciano, sobre heavy metal. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cassião. Boa noite, Lulu. Tudo bem? Boa noite a todos aí. Boa noite, Cassio, Carlão. Bom, galera, hoje o tema é meio espinhoso, a gente ficou aqui debatendo sobre como é que a gente ia levar esse programa, porque heavy metal tem, assim, como é que eu posso dizer, um espectro grande, né, de subdivisões, de o que é, o que não é. Então eu queria começar aí, Carlão, conta aí pra gente, o que você acha que é o heavy metal, quando que você acha que surgiu, qual foi a primeira banda que trouxe isso aí no estilo, conta um pouco aí pra gente qual que é a sua visão. Lembrando que aqui ninguém manja nada. Aqui é um bando de velho comentando sobre o que gosta. Vai lá. Cara, o heavy metal, eu acho que ele veio muito da pegada do final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Eu tenho muito, pelo que eu já ouvi de muita gente mais antigo, falava que o disco do Paranoid, do Black Sabbath, foi o precursor do heavy metal, né? Então, mas o Paranoid, ele é mais pra frente, esse disco, não é? É o segundo disco. Ele é o segundo 70, disco do né? Black Sabbath. Então, o Paranoid, acho que é o segundo. Antes tem um disco chamado Black Sabbath mesmo, não Black tem? Sabbath, isso mesmo. Mas esse não ficou tão pesado, né, eu acho. Não lembro dele. Tem algumas músicas pesadas. Tem um lado meio fúnebre da própria música Black Sabbath. E tem uma música que é pesadona, que é muito legal. É NYD, NIP. Eles falavam que acho que era o apelido do Bill Ward. Essa música é legal, é pesadona. E para mim, assim, o que caracteriza um heavy metal, né? É você ter guitarra pesada, e se você perceber, né, depois dos anos, do começo dos anos 70 para frente, passaram as bandas pesadas, né? Elas passaram a ter dois guitarristas. Então deixou o som mais pesado, a bateria ela ficou mais intensa, né? O baterista começou a tocar ensandecido, e os solos de guitarra, né? Que começaram a surgir com mais frequência. Então, para mim, isso caracterizou o som de heavy metal.
Então, para você acha que começou ali no Black Sabbath mesmo? Começou no Black Sabbath. E aí, Lulu, antes de passar para o Lulu, eu vou abrir uma coisinha aqui, porque a gente precisa. Vou brindar vocês aí. O que você tá Saúde. tomando aí? Opa, uma cerveja do Matheus, cara, que trabalhou com a gente lá. Ele tá fazendo cerveja artesanal, cara, deliciosa mesmo. Vamos marcar um dia pra gente ir lá. Aí, Eu Lulu, curto cerveja artesanal. essa aqui é de laranja. Muito boa, cara, muito boa mesmo, mas não quero atrapalhar. Vai aí, Lulu, qual que é a sua opinião aí? Pra mim, o primeiro disco de heavy metal que tem história, assim, é, na verdade, o primeiro disco do Led Zeppelin, de 69. O Led Zeppelin 1, Led Zeppelin. E eles tinham muita influência de blues, tocavam muito blues, começaram, né, fazendo cover de blues de outros cantores, né, mas como o próprio Robert Plant falou, apesar de eles terem forte influência do blues, no primeiro ensaio deles, eles falaram, nossa, a gente já tem uma cara, nós já temos nosso estilo. E tanto que no primeiro disco tem muita música que eles fizeram meio que uns arranjos de blues diferente, era uma mexida algumas músicas, ficou um som assim, até que meio que pesado para a época. Então, esse para mim é um disco que até, como tinha falado, né, o Led Zeppelin influenciou muito o Deep Purple, a dar uma direção para o Deep Purple, saber o que eles iam tocar. Porque depois, alguns 2 ou 3 discos, aí sim o Deep Purple gravou o primeiro disco deles, que é de rock pesado, vamos dizer assim, que é o In Rock. E aí, no mesmo ano também, veio o Paranoid, depois do primeiro disco, né? Aí já começou até aquela temática mais pesada, mas para mim foi o Led Zeppelin que começou com tudo isso em 69. Com o primeiro disco. Eu tinha a mesma, tenho assim, a mesma impressão do Carlos, né? Que começou ali com o Black Sabbath, e só que diferente do Carlos, eu entendo que já no primeiro disco, né? Porque é um disco mais sombrio, assim, e tal. Só que na época ali, e aí se eu estiver errado, vocês me corrijam, ali na década de 70, a gente não tinha ainda esse termo cunhado como uma vertente musical, né? Não. Isso aí eu acho que foi aparecer mais para frente lá, né? Na década de 70, ainda tudo era mais conhecido, talvez como hard rock ou exatamente. Eu penso assim também. O termo heavy metal, eu acredito que veio das bandas da década de 80. E quando eu comecei a ouvir rock, eu já ouvi esse termo heavy metal. Com Black Sabbath, Led Zeppelin, de corpo, já eram enquadrados como heavy metal. Mas acho que para eles, na época, não tinha esse termo. Porque, como eu falei, né, o Ozzy nunca gostou desse termo, heavy metal. Ele sempre até achou um pouco melhor o hard rock. Ele está falando, é um rock pesado, né? Heavy metal ele nunca gostou. Nessa linha, poderia fazer as subdivisões sempre com rock, né? Light rock, né? Hard rock, heavy rock, progressive rock, progressive rock. Nesse ponto aí, nessa época, acho que o Ozzy não estava tão louco assim, porque faz sentido o que ele falou, né? Eu acho que ficaria até mais fácil para a gente, que somos leigos aí no assunto, entender melhor essa parada toda aí, né? Agora, ali na década de 80, na década de 70 ainda, a gente teve diversas bandas ali, né? Hoje muito conhecidas, é lógico que teve outras tantas centenas de milhares que a gente não conhece, mas citando ali, por exemplo, hoje eu estou com a camiseta aqui do Alice Cooper. Na visão de vocês, Alice Cooper, o próprio Kiss, que a gente já teve um programa aqui com o Carlos comentando a banda, essas bandas se encaixariam num termo heavy metal ou não? Vai lá, Carlão. É complicado, né?
Quando eu comecei a ouvir, né, que eu comecei a ouvir rock já perto do final dos anos 80, para mim, é claro, né, tudo que soa pesado, assim, que é rock pesado, para mim era heavy metal. E aí, com o passar dos anos, você vai entendendo que existem as segmentações dentro do rock, né? Que não se sabe se foram gravadoras, se foram as bandas, os fãs que criaram esse tipo de segmentação, mas. E aí você vai tentando encaixar aquela banda que você gosta, que você ouve dentro de cada segmento. Para mim, por exemplo, o Kiss, eu achava que era heavy metal, mas hoje eu já percebo que não está enquadrado nessa categoria. Eu acho que uma banda que você fez eu gostar muito, o Dio, para mim, ele tá mais dentro do heavy metal do que qualquer outra banda pop, rock, que existe hoje. Kiss, Bon Jovi, o Iron Maiden eu acho que ele é pesado, aí vai ter controvérsia talvez, mas eu acho que o Iron Maiden se enquadra nesse tipo de categoria. O AC/DC, né? Você vai ter alguns discos que não, outros talvez, né? Mas Entendi. E você, o Lulu, você acha que Alice Cooper, Kiss, aquelas bandas lá da década de 70, se encaixariam ali num início do heavy metal ou não? Não, para mim não. Para mim não. Até para mim, Black Sabbath, Led Zeppelin, assim, não se encaixam. Para mim, eu não vejo como bandas de heavy metal, assim, aquela coisa de heavy metal. Para mim já são bandas que vieram um pouquinho mais para frente, assim, aquelas características tipo Judas Priest, como o Carlão falou, com 2 guitarristas, um som mesmo já mais agudo na guitarra, uma guitarra mais rápida, com a bateria também um pouco mais pesada. Alice Cooper, Kiss, outras bandas assim, eu acho até que se encaixaria num som assim, um rock mais pesado, alguma coisa assim. Mas não assim, heavy metal. Acho que o heavy metal ele tem uma característica diferente. Seria um aprimoramento, talvez, ou um crescimento, vamos dizer assim, do hard rock, seria assim, entendeu? Porque o heavy metal, as bandas que eu acho que tem cara mesmo de heavy metal, se influenciaram muito em Black Sabbath, por causa da guitarra. Mas eles já vão para uma outra linha um pouco mais diferente. Se você pegar o Black Sabbath mesmo, do meu ponto de vista, algum disco, aquele som pesado, mas nem sempre a música é tão rápida, ou a música é tão, assim, até pesada mesmo, assim, só o som que aquela guitarra pesada, mas a música em si não é. O Canão falou uma coisa legal, o Dio acho que se encaixa bem esse estilo heavy metal, a guitarra pesada, a pegada na música, a bateria. Então, eu acho que a Alice Cooper, Kiss, do meu ponto de vista, não se encaixam em heavy metal. Eu acho que nem o Metallica entra nisso também. Então, vai ter o Metallica depois, mais lá na frente, né? Mas antes da gente entrar aí, eu queria pegar um gancho que o Carlos falou, que eu achei muito bacana. Ele falou assim, não, tem um disco é considerado, o outro não, da mesma banda. E eu acho que, assim, isso é o ponto-chave em todas as questões que a gente vai discutir, banda e música e rock. Eu acho que esse é um ponto muito crucial. Porque, assim, a maioria das bandas, tirando aí raras exceções, né, tipo AC/DC, é uma banda que se você pegar o primeiro disco e o mais recente lançado, é a mesma coisa, né? Ramones, se você pegar o primeiro disco e o disco mais recente lançado, é a mesma, não que sejam repetitivos ou que sejam tudo igual, que não preste, nada disso, porque assim, eu sou fãzaço de AC/DC, fãzaço de Ramones, mas eu acho que assim, é uma banda coerente, ela conseguiu uma legião de fãs com aquilo e toca aquilo, mas também não acho errado se a banda quiser
fazer um experimentalismo, enfim. Mas a gente tem muita banda que se encaixa nisso que o Carlos falou. Ah, um disco é, o outro não é. E aí eu vou lançar aqui uma questão de uma banda que é idolatrada. Eu, particularmente, gosto muito dessa banda. Essa banda tem um disco que todo mundo aí, sei lá, 80% dos fãs criticam, falam que é ruim, não sei o quê. Eu adoro esse disco especificamente. Mas o Iron Maiden, para mim, na minha opinião, o primeiro disco do Iron tem, assim, quase nada de heavy metal, que é uma das bandas que ali na década de 80 cunhou o termo ali, que, né, se a gente for analisar, não, o termo heavy metal começa aqui, talvez eu diria que foi ali com The Number of the Beast, talvez. Mas, assim, o primeiro disco do Iron Maiden, para mim, tá mais para um punk rock um pouco mais, sei lá, elaborado do que um heavy metal, né? E aí, o Sabbath, por exemplo, se você pegar o Heaven and Hell, para mim, é um puta disco de heavy metal, para mim, na minha opinião. O que você acha disso? Vou começar com o Lulu agora. Na verdade, assim, eu acho que realmente, o primeiro disco do Iron Maiden tem uma pegada meio punk mesmo. Até aquela guitarra meio rasgada, que não é muito característico do heavy metal. Você pega a primeira música, Paula, é uma guitarra meio rasgada, lembra um pouco assim punk. Mas, ao mesmo tempo, também tem músicas lá que são verdadeiros clássicos, né? Transilvânia, que é uma música instrumental muito legal. Phantom of the Opera, eu acho um clássico, acho uma das melhores músicas do Iron Maiden. E a própria música Iron Maiden, eles tocam até hoje, e Running Free. Essas músicas, então, assim, levam para achar que ali é um dos primeiros discos de heavy metal, considerado heavy metal. Apesar que um pouco antes do Iron Maiden, tinha o Judas Priest, né? Já tinha um visual de heavy metal, e eu acho que até o Judas Priest deve ter influenciado um pouco o Iron Maiden. Mas, assim, para mim, o primeiro disco do Iron Maiden, eu acho um disco de heavy metal. Faltou, acho que amadurecimento, porque no The Number of the Beast, eu já acho que é o disco que eles amadureceram. Eles definiram, putz, é isso que a gente quer, é esse som que a gente vai tocar, e de lá foi até hoje. E aí, Carlão, antes de passar para você, assim, continuando no tema que eu tinha passado para o Lulu, mas só para fazer uma vírgula aqui, para a gente não esquecer, para a gente entrar nisso depois, então, já que a gente falou aí do The Number of the Beast, aí o Carlos já complementa no que ele vai falar do tema que a gente estava falando, ele já complementa no finalzinho dele, se o The Number of the Beast, como o Lulu falou, foi o amadurecimento ali do Iron, enfim, ali que talvez tenha, né? Vocês entendem que ali também foi cunhado, então, naquele disco, o termo o início do que viria a ser um heavy mais melódico, com um vocal assim, menos estridente e mais, sei lá, não sei nem se o termo é lírico ou né, uma linha vocal diferente do que a gente tinha. Vai lá, Carlão. Eu acho que sim. Eu gosto bem desse disco do The Number of the Beast. Até porque, para eu começar a ouvir o Iron, eu comecei a ouvir a partir daí. E aí, daí para frente, depois eu voltei para conhecer o que era a banda antes. Até porque eu sempre fui fascinado pelas capas do Iron, né? Então é uma banda que chama muito atenção visualmente, pelo menos para mim. Mas sim, eu concordo. Eu acho que The Number of the Beast é um disco onde ficou bem pesado. Ficou um disco assim, puta, para mim é um dos melhores discos de rock que eu já ouvi. Concordo com o Luciano do Judas Priest, né, de ter sido uma pegada
anterior a essas bandas, uma pegada mais forte, né, mais pesada. Mas eu ainda acho que o Black Sabbath, no meio dos anos 70, também tinha uma pegada um pouco pesada, assim. Talvez não no que a gente ache que seria o heavy metal hoje, mas eles começaram num estilo pesado, deram uma reclassificada, digamos assim, no estilo de tocar deles, mas depois eles começaram a alternar nos outros discos, né? Se pegar o próprio disco do Paranoid, tem o Iron Man, que ele é pesado, mas ele é meio melódico ao mesmo tempo, né? É uma música meio que tem dois sentidos, digamos, tem dois segmentos dentro da mesma música. Então eu acho que são bandas. E aí, entrando dentro das que eu mais gosto, pegando o Kiss, pegando o Van Halen, pegando o Dio, bandas assim também que entraram nos anos 80 dando uma alternada nos seus discos, né? Deixando um pouco mais comercial, deixando, às vezes, fazendo o disco do jeito que eles queriam fazer e deixando pesado. Mas eu concordo, sim. O Iron Maiden, para mim, se você falar qual é a banda hoje que você acha que é heavy metal, para mim é o Iron Maiden. Boa, boa. E essa questão da chegada do Dio no Black Sabbath, e aí eu já vou lançar aqui, ó, quem quiser, só não vai dar dislike e nem faltar com respeito, mas quem quiser discordar, pode discordar aí nos comentários aí. Eu tenho uma briga histórica com o meu irmão Luciano a respeito do Black Sabbath, porque, para mim, na minha opinião, Eu até sei o que você vai falar. Clássico do Black Sabbath é com o Dio no vocal, né? A batera pode alternar ali o Bill Ward ou o Vinny Appice, mas, assim, a formação clássica, para mim, é com o Dio no vocal. A outra formação com o Ozzy, que eu adoro, acho excelente, maravilhoso, é a formação clássica, a formação original. A clássica, para mim, é com o Dio, e ali eu acho também que o Black Sabbath, pelo menos nos 3 discos, né, que é o Dio no vocal, para mim é um revisão, assim, delicioso, tanto é que o Dio, depois, aí vai falar o fã, veio a ser aí, acho que um dos grandes nomes do heavy metal na década de 80, da década de 80 para frente, e dizem as más línguas que foi o criador daquele famoso gesto que até hoje é símbolo do heavy metal, que é esse símbolo aqui. Não sei se ele criou, mas ele foi um dos primeiros a usar em shows, enfim. Então eu queria ouvir de vocês, e começar com o Lulu, a entrada do Dio no Black Sabbath. Deu alguma mexida nisso aí, ou para você não mudou nada? O caminho seria o mesmo? Não, para mim acho que não mudou muito, não. O Black Sabbath também foi muito fiel às origens e seguiu tocando o mesmo estilo. E quando você fala do Black Sabbath com o Dio, a primeira música que me vem na cabeça é a própria música Heaven and Hell. Aquela pegada do Black Sabbath. Não é uma música rápida, né, mas tem a guitarra de fundo, aquela guitarra característica do Black Sabbath. E o que me chama a atenção é que o Dio, ele veio de bandas que não eram de rock pesado. Isso que me chama a atenção. Eu acho que para ele, que ele tocou no Rainbow, que era a sequência do Deep Purple, vamos dizer assim. Mas aí depois que ele saiu do Black Sabbath, né, antes do Rainbow, que era um country rock ali, meio estilo Creedence, meio essas paradas aí. Então, ele é um que eu acho que depois que ele saiu do Black Sabbath, que acho que ele falou, a minha carreira solo é isso que eu quero tocar. E aí, a carreira solo dele, aí nesse ponto eu até diria que eu gosto mais da carreira solo dele do que a do Ozzy. Eu acho que o Dio fez discos melhores do que o Ozzy na carreira solo. Mas é uma coisa minha. Aí o som... É verdade. E o Ozzy, ele já foi engraçado, no meu
opinião. O Ozzy já foi para um lado mais heavy. Ele já fez um estilo diferente do Black Sabbath. Porque, não sei se é porque até ele foi tocar com músicos americanos, na década de 80, ele já faz um som diferente do Black Sabbath. O Dio já não. O Dio já foi meio na linha do Black Sabbath. Eu acho que deu muito certo. E como eu falei, né? Eu acho que os discos do Dio são melhores que os do Ozzy. Na carreira solo, né? Carreira solo. Mas no Black Sabbath eu acho que os clássicos mesmo do Black Sabbath tá na época do Ozzy, né? Que é o Paranoid e o Sabbath Blood Sabbath. Para mim, acho que esses 2 discos aí não tem para ninguém. Ah, sim, mas, mas o Ronnie interpretando essas músicas aí, dá até vontade de chorar. Mas vai aí, você, Carlão, o que você acha aí, cara? O ponto Dio no Black Sabbath. Houve alguma mudança de rumos, não pro artista em si, mas assim, para a história da música, né? Houve alguma mudança de rumo ou você acha que não? Concordando com o Luciano, eu acho que não. O Dio, ele deu um tom, né? Ele deu uma característica dele dentro no vocal do Black Sabbath na época, mas eu acho que o estilo da banda não mudou. Mudou um pouco o vocal, a música em si continuou igual, mas assim, concordo com você com relação ao Dio. Tanto que você, já repeti algumas vezes, você me apresentou o Dio, até então eu conhecia o Ronnie James Dio do Rainbow, não dele carreira solo, e do Rainbow em si, por exemplo, eu falo para você que passava batido. E começando a prestar atenção no Dio na carreira solo, aí já é outra coisa. Aí eu não sei se aí teve problemas dentro da banda do Black Sabbath na época que fez o Dio não sobressair o quanto ele sobressaiu na carreira solo, mas eu acho que não mudou nada realmente. O Black Sabbath, tanto que ele, não sei nem de cabeça quanto tempo ele ficou no Black, mas não dá a sensação de ter ficado muito tempo, né? 4 anos só. Então, ele não ficou muito tempo, então, mas depois, e aí são coisas que a males que vem para bem, né? Ele sai do Black Sabbath, demora um pouco para depois ele fazer o primeiro disco solo dele, que aí ele engata e o negócio anda. Um disco do Dio que eu gosto muito, que você me apresentou na primeira vez que a gente foi na galeria, foi o Last in Line. Que é o segundo. É de 84, né? Parece. Isso. Esse disco, pra mim, puta merda. Fenomenal. Então, deixa eu só fazer dois parênteses aqui. Primeiro, quando eu falei para você do Dio pela primeira vez, acho que foi antes de te indicar esse disco lá na galeria e tal, foi te mostrando a música Dream On do Aerosmith na interpretação do Dio, não foi? Foi, eu não lembro exatamente, mas você me mostrou, tava tocando numa das lojas na galeria, e foi aonde a gente entrou, e eu não lembro exatamente que música que era, mas era uma regravação, tanto que depois você me deu um DVD do Dio, que era uma homenagem, né, de algumas tributo, bandas, né? Um tributo, isso, de algumas bandas e alguns cantores pro Dio, e tinha essa, se eu não me engano, dentro do DVD, que cantaram, mas depois eu vi no YouTube que ele cantou o Dream On do Aerosmith. Então, não, assim, ó, quem tá assistindo aí, galera, dá uma procurada no YouTube, ouve essa música, se eu não me engano, na guitarra é o Joe Satriani ou o Yngwie Malmsteen, um dos dois, assim, é excelente. O cara como intérprete não tinha para ninguém. E outra coisa, já vou deixar um ponto aqui, ó, a gente tá aí com 20 e poucos minutos de programa, não sai daí não, porque
lá no finalzinho do programa, eu vou apertar esses caras aqui, eles vão ter que falar pra gente qual a banda preferida de cada um, dentro do que eles entendem por heavy metal, e qual o disco, que na opinião deles é o mais legal de heavy metal, hein? E aí Lulu? Continuando aí, paralelo a isso, ao Sabá ali na década de 80, né, que entra Dio, sai Dio, entra Ian Gillan, depois troca por Glenn Hughes e vai para Tony Martin, né? E o Sabá acabou virando uma salada aí com discos um pouco mais heavy, discos bem menos heavy. A gente tem o Iron Maiden levando aí essa bandeira, e aí na esteira do Iron surgindo pelo menos assim uma centena de bandas, né, de heavy metal, mas acho que o Iron foi ali uma das mais importantes. O Iron Maiden, ao contrário do Black Sabbath, manteve ali a coluna dorsal da banda e sempre uma coerência com relação aos lançamentos, né? Lançando ali na década de 80 vários clássicos, né? O Iron Maiden, ele sempre manteve, né, a direção deles, né, tanto nas músicas até. Foi até engraçado, porque quando o Bruce Dickinson entrou, ele já começou a colaborar nas letras, né, já trouxe letras bem assim, históricas, com bastante coisas legais, né, como Alexander the Great, desculpa, Alexander the Great do Steve Harris, com Fly of Icarus, com algumas coisas, assim, umas letras diferentes, algumas coisas mais temáticas, mas o Iron Maiden sempre manteve a mesma, é que nem CDC também, sempre manteve aquela linha de rock, né? O Motorhead também é outra banda que sempre manteve... bandas que você sente e fala, pô, isso aqui é Motorhead, e ponto, né? É no mesmo estilo. Agora, ali nessa efervescência aí da década de 80, que foi quando eu comecei a ouvir música, eu também, como o Carlão, eu comecei a ouvir ali por 88, acho que um pouquinho antes do Carlão, acho que uns 2 anos, ou 1 ano antes do Carlos, eu comecei a ouvir rock and roll, né? Antes disso eu era mais nacionalista, e para bandas um pouco mais, como é que eu posso dizer, excêntricas. A gente começa a perceber ali um surgimento de muitas bandas que são muito bacanas ainda até hoje, né? Tipo Saxon, tipo as bandas americanas, e aí já com um visual meio diferente, né? Wasp, Twisted Sister. Naquela década de 80 ali, a gente começa também a ver algumas vertentes, algumas variações aí de gente falando, não, mas isso aqui é heavy melódico ou speed metal, que é mais ou menos a mesma coisa, mas não é. Como é que vocês viram o surgimento dessas bandas aí, começando aí pelas bandas inglesas, né, como Saxon, enfim, e as bandas americanas como Wasp? Como é que vocês viram essa efervescência aí da década de 80? Que, parênteses, aqui mais a década de 80 foi fantástica. É a melhor década de todas. Então, como é que vocês veem essa questão dessas bandas aí? Eu acho que, assim, os ingleses vêm com uma proposta totalmente diferente. Quando como surgiu... sempre, né? Como sempre, né? Porque, assim, quando surgiu a nova onda do heavy metal britânico, por exemplo, que aí veio Saxon, Def Leppard, e mais, acho que inclui Judas Priest, Iron Maiden, eles vieram com uma proposta de uma música mais bem elaborada, com uma guitarra mais bem elaborada. Tipo assim, até pegando um ganchinho aí, por exemplo, uma banda muito boa que surgiu na década de 80, que foi o Def Leppard, eles eram moleques quando eles começaram a tocar. Os 2 primeiros discos deles vieram com uma proposta muito boa de heavy metal, uma coisa inovadora pro heavy metal, com boas guitarras, os bons guitarristas. Aí eles lançam o Pyromania, é um disco que fez muito sucesso, estourou muito, os caras moleques. Pena que depois o baterista perdeu o braço, aí eu não sei se por conta disso, aí eles começaram a fazer discos um pouco mais leve, mais pop, e aí eles sim começaram... Mais balada.
mais balada. Eles mesmos mudaram o estilo. Eles são dos poucos. E hoje eles fazem muito sucesso nos Estados Unidos, né, com outro público, que não é o público do heavy metal. Diferentemente dos americanos, eles já vêm com uma proposta mais diferente. É mais aquela banda que eu sempre achei que é mais banda visual do que de som mesmo. Não que eles não tenham um som, mas dá a impressão que eles têm uma preocupação mais com teatro, com uma visual, tipo Asp. Você vê os caras tocando, é muito engraçado. Parece que eles têm muita influência do Kisses, que pinta a cara. O Twisted Sister é um rock pesado, mas o próprio Snyder pintava a cara. O próprio Motley Crue também os caras com cabelo meio diferente, com a cara meio pintada. Assim, né? Exatamente. A banda Rat, o Poison, que é uma banda que surgiu, acho que no final da década de 80, uma banda assim, eles têm uma outra pegada, assim, parece que é um rock pesado, mais preocupado com o visual do que... E até as letras também são letras mais diferentes, assim. É isso que eu acho, a gritante diferença entre o heavy metal inglês e o heavy metal britânico, salvo algumas bandas como o Metallica. O Metallica, ele segue uma linha assim, muito parecida com a britânica, aquela guitarra distorcida, com solos bem elaborados, um som bem elaborado, na verdade, um vocal bem legal. E só uma coisa que eu lembrei, que você falou do Iron Maiden em relação ao Bruce Dickinson, uma outra coisa que eu acho que o Bruce Dickinson trouxe que mudou um pouco a cara do Iron Maiden foi com relação ao vocal, né? Aí ele trouxe um vocal mais melódico e parece que o som ficou mais melódico. Com o Paul Dayano, a voz dele era mais rasgada, a gente está comentando que parecia mais punk. Metal. Então acho que é isso que é uma coisa que deu uma diferença com o Iron Maiden, quando o Bruce Dickinson entrou. Então, Carlão, e você aí, essas bandas americanas, que assim, tem gente que fala que é heavy, tem gente que fala que não. O americano, a banda americana, tem muita banda americana que parte muito para esse lado mais do Glenn, né? Da maquiagem, o próprio Alice Cooper, isso lá na década de 80 continuou, né? Mais aí na questão até daquelas roupas exuberantes, aquelas calças de tigre, aqueles negócios. Como é que você vê isso aí, cara? Eu acho que as bandas europeias, e falando da Inglaterra ou do Reino Unido em si, eles sempre foram precursores no sentido de ditar a tendência musical, né? E aí falando de qualquer tipo de estilo de música. Mas indo para o rock, os Estados Unidos sempre foram muito comerciais, né? Então, em todos os sentidos. Então, eles pegam o estilo de uma banda que saiu da Inglaterra, está fazendo sucesso. Para eles levarem isso para os Estados Unidos, eles camuflavam, né? Então, eles criavam grandes palcos, shows em estádios gigantescos, onde lá na Inglaterra se tocavam em lugares menores. Eles faziam aquilo um teatro, né? Uma coisa para vender. E coincidentemente, a maioria das bandas inglesas que surgiram lá no final dos anos 70 e vieram nos anos 80 surgindo, todas elas hoje estão radicadas nos Estados Unidos. Raras são aquelas bandas que ficaram, que estão... O Iron Maiden eu acho que não, né? Eles estão ainda radicados na Inglaterra, mas grandes bandas ainda, falando do Def Leppard que o Lulu tocou, eles estão morando na Califórnia. O Kiss estão morando na Califórnia. Você pega bandas mesmo lá de trás, estão todo mundo vivendo nos Estados Unidos. Então, comercialmente, os Estados Unidos vende. Mas a nascença, né, o nascimento do rock, desses estilos, todos vieram da Europa. Eu vi uma reportagem uma vez, um mini documentário que eu assisti do Van Halen. O Van Halen é uma banda originalmente holandesa. E o Ed, né,
finado Ed, falava que eles levaram a essência do rock europeu para os Estados Unidos para tentar vender, né? E tanto que quem bancou os caras foi o Gene Simmons, né? A primeira demo, quem bancou foi o Gene Simmons. Por quê? Porque eles sabiam que se eles entrassem nos Estados Unidos, eles seriam uma banda reconhecida. Ficando na Europa, eles não iam conseguir. Então é mais ou menos isso. O que nasce na Europa tem mais fãs, você gosta mais, você tem mais... você consegue associar o seu gosto àquilo, mas quando entra nos Estados Unidos o negócio fica mais comercial. E citando o que o Luciano falou do Metallica, ele já nasceu meio comercial, né? Assim, ele tem o estilo, né? Mas você vê quantas baladas o Metallica criou, quantas músicas com tocada, assim, que ela começa num ritmo de balada, mas ela tem aquela tocada de rock pesado, depois ela volta para a balada dentro da mesma música ainda. Então, tudo isso é comercial também para poder conquistar o público feminino, né? Obviamente, para ajudar no crescimento da banda. E também vender disco, né? Def Leppard é um exemplo claro disso, né? Teve que mudar totalmente. Eu gosto do Def Leppard e acho que se eles não vão para os Estados Unidos, hoje, coitados, né? Mesmo com um baterista que tocando com um braço só, eu não sei quem. Bom, aí a gente tem assim, eu queria comentar ainda, antes da gente finalizar o programa, uma questão do Iron Maiden, um disco do Iron, e essa questão do Metallica que você tocou, Carlão, assim, eu queria até entender o seguinte, se o Metallica é uma banda heavy metal desde o começo, porque assim, os primeiros discos do Metallica são, assim, pesadíssimos, com aquele vocal até meio quase gutural, assim, né? É completamente diferente do álbum preto, que aí sim deu uma guinada ali. Até dizem as más línguas, vou fazer mais um comentário aqui, ó, quem quiser me criticar aí, pode criticar, sempre com respeito, porque provavelmente eu sou mais velho. Dizem as más línguas que o melhor disco dos Beatles é o álbum branco e o pior disco do Metallica é o álbum preto. Então, eu não sei, fica aqui lançado a questão. Agora, sim, o Metallica é uma banda assim, que mudou completamente o estilo, tanto é que o Load, o Reload, eu particularmente não ouvi mais. Eu parei de ouvir Metallica, mas aí por uma questão de gosto. Não estou falando se é ruim ou se é bom. Se era bom no começo, se é ruim agora, ou o contrário. O que eu estou falando é que, para o meu gosto, a banda se perdeu daquilo que, né, saiu muito fora da proposta. E aí eu queria ouvir de vocês. O Metallica, os primeiros discos do Metallica, é heavy metal ou não? Afinal... Não, deixa, essa é uma outra questão que eu vou entrar depois, se der tempo. Metallica, os primeiros discos, é metal ou é outro segmento? Vamos lá, quem quer começar aí? Deixa eu falar que tá na minha cabeça aqui. Na verdade, para mim, o Metallica sempre foi uma banda de heavy metal. Inclusive, quando você fala heavy metal, é uma das bandas que me vem na cabeça. É heavy metal. Mas, o que eu acho legal do Metallica, acho que até junto com o Motorhead, é uma banda que é o que fez com que outras bandas viessem com estilos diferentes, né? No caso, já vem o black metal, o speed metal, porque o Motorhead e o Metallica, eu acho que eles já vieram com a proposta de um rock um pouco mais pesado, uma música um pouco mais rápida. E aí eu acho que o Metallica abriu a porta essas bandas, o Motorhead também. O Motorhead, eu acho que o Venom meio que se influenciou no Motorhead e quis fazer uma coisa mais pesada que o Motorhead. Eu acho que o Metallica ele tem muito essa importância de abrir portas para outros estilos de heavy metal, speed metal, black metal.
Eu acho que o Metallica, assim, é uma banda, eu acho que diria até uma banda de heavy metal clássico. Um exemplo muito bom de heavy metal. Eu acho engraçado, né? E essas discussões elas são boas por causa disso, né? Quando você fala com um fanzaço do Metallica, eles já classificam o Metallica como thrash metal. Não, legal. Principalmente os primeiros discos, né? É. E aí eles entram daquele segmento de banda do Slayer, do Megadeth. Que é considerado os Megadeth é sensacional também. E boa questão. Megadeth é heavy ou não é heavy? Eu adoro o Megadeth. Inclusive, eu acho. O Carlão, não perde o seu raciocínio aí, mas foi lançado quase que simultaneamente o disco preto do Metallica e o. Como é que chama o do Megadeth, que foi lançado junto, que tem o velhão magrão na capa, assim? Puta, eu não vou lembrar o nome agora. Mas, assim, os dois foram lançados juntos. Acho que o Dave Mustaine é ex-membro do Metallica, né? Assim, nitidamente, na minha cabeça, tinha um rapaz que trabalhava lá naquela empresa que a gente trabalhou os três juntos. Sei. Eu não quero falar o nome. Tinha o rapazinho que trabalhava lá, ele adorava o disco preto, adorava. E eu cheguei para ele com o disco do Megadeth da época, né, que tem o magrão lá na capa, que vocês estão vendo a capa aí. E eu falei para ele, né? Falei, o Robson era o nome dele. Falei, Robson, joga isso aí no lixo, ó, ouve isso aqui. Porque, assim, são opostos os dois álbuns. E eu, particularmente, entre os dois, é lógico que o Megadeth eu gosto, o Metallica eu gosto daquele disco, eu ouço, tem umas músicas legais e tal, mas, assim, para eu sentar e ouvir o disco, apreciar o disco, eu prefiro muito mais o do Megadeth, né? Então fica essa questão mesmo. É heavy ou não é heavy, né? Continua aí, Carlão. O seu raciocínio, de onde você estava. Então, eu falando como eu não sou músico, né? Não toco, só gosto de ouvir. Então, para mim, é classificado como heavy metal. Mas os fãs mesmo, não classificam. Igual uma vez eu perguntei para um... Eu estava num show no ano retrasado e era um festival, né? Então até o Halloween estava tocando. E aí eu comecei a ouvir o Halloween assim, falei, nossa, eu nunca tinha ouvido ao vivo o Halloween. Então para mim aquilo ali é uma mistura de heavy metal com, como eles falam, né? O fã do Halloween falou para mim que era black metal. Aí pronto, aí a cabeça pirou, black metal, tá? O que se considera black metal? Como é que se diferencia? O black metal é o quê? É um instrumento diferente que tá na banda? Aí ele me explicou que não, é porque são dois vocalistas, né? Tinha dois vocalistas no palco. Mas isso diferencia o black metal? Bom, enfim, isso aí é assunto para uma pesquisa e um outro programa lá na frente. Mas para mim, Metallica se enquadra no heavy metal. Para mim, esses segmentos de rock que criaram, glam metal, power metal, black metal, speed metal, isso para mim não enquadra. Para mim é rock. E aí você segmenta de heavy metal para metal rock ou o pop rock que enquadra as bandas mais comerciais com sons comerciais. Para mim é dessa forma. Agora, eu queria só comentar rapidinho uma questão que a gente estava comentando um pouco antes da gente gravar, porque assim, tem dois discos especificamente, não estou falando assim a banda e tal, dois álbuns da década de 80 que eu gosto, assim, muito, e que eu considero como heavy metal, mas não sei se e aí eu vou perguntar para vocês. É esse disco aqui, que eu já mostrei a capa, do Exciter. Cara, eu me lembro de ter ouvido isso aqui na escola, no ginásio, o camarada emprestou o vinilzão para mim, eu ouvi, eu fiquei fascinado, e aí consegui comprar esse CD aqui há pouquíssimo tempo com o Luciano lá na galeria, né? E um disco do Yngwie Malmsteen,
com o Joel Turner no vocal. Para mim, aquilo eu considero heavy metal, e assim, eu adoro esses dois discos, adoro, ouço até hoje, inúmeras vezes e tal. Lulu, você enxerga esse tipo de banda aqui, ou o Yngwie Malmsteen, como heavy metal ou não? O Yngwie Malmsteen é um músico extraterrestre e não se enquadra em segmento nenhum. Do meu ponto de vista, eu encaro como um heavy metal, sim. Por causa da questão da guitarra, da música em si, entendeu? O estilo de música, assim, ser um pouco mais rápido, até às vezes tem um vocal, às vezes a guitarra um pouco mais melódica, mas até, o Iron Maiden também tem guitarras bem melódicas, e é considerado um heavy metal, né? Então, para mim, eu considero como heavy metal, sim. Boa, e você, Carlão, Yngwie Malmsteen, o que você encaixa no segmento heavy metal ou não? Eu acho que sim também. Pelo tipo de som, né, que ele faz e pelo rock pesado, eu acho que é heavy metal, sim. Eu não classifico ele como qualquer outro tipo de rock, não. Para mim é heavy metal. Boa. Agora, ó, a gente está quase chegando no finalzinho do vídeo aqui. Eu queria lançar aqui uma polêmica, especificamente de um álbum de uma banda, assim, mega banda, que eu curto. Isso é bom, isso eu gosto. Hein? Gosto de polêmica. Então, essa assim, é polêmico, e como é que eu posso dizer? E eu acho que vai dar alguma discussão assim, que é aquele famoso álbum The X Factor do Iron Maiden. Cara, na minha opinião, aquele é um descasso. É assim, fora de série. Eu pontuo ele ali entre os top 3 da banda, né? Eu classifico ele ali de todos os álbuns do Iron. Eu acho que o X Factor está no top 3, mas tem muita gente que critica fervorosamente aquele disco, e eu queria entender com vocês o que vocês acham especificamente desse disco do Iron Maiden, que é o primeiro disco sem o Bruce Dickinson no vocal, né? O que vocês acham desse disco especificamente do Iron Maiden? Pode começar qualquer um dos dois aí, quem... Vai lá, Carlão. Eu gosto do disco, e quando hoje, ouvindo ele, sem ter a cabeça que eu tinha anos atrás... Ou na época, né, que ficou todo mundo puto. Exato, então. Eu fiquei com raiva da banda porque, eu gostava do Bruce, gosto do Bruce como vocalista. Sim, e acho que ele dá uma personalidade diferente pro Iron. Se o Paul Di'Anno tivesse hoje, eu não sei como é que estaria o Iron. Mas hoje, ouvindo de novo o disco, você percebe que ele tem uma sonoridade diferente dos demais discos do Iron Maiden. Ele fica mais agudo, mais pesado, assim. Você sente que o som do Iron ele tá diferente, né? É um som gostoso de ouvir naquele momento que você quer, você está estressado, que você quer ouvir porrada na sua cabeça, e eu gosto. Então, mas lá na época, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu deixava de lado, deixei de lado o disco, falei, não tá o Bruce Dickinson, não quero ouvir. E aí, Lulu, o que você acha desse disco icônico? Eu vou ser sincero com vocês, assim, não é um disco que eu acho um disco ruim, não é. Mas, para falar a verdade, não é um disco que me encanta. Não é um disco que eu falo, nossa, hoje eu quero ouvir o disco do Iron Maiden e escolho esse. Não. Até porque, assim, mas não é um disco ruim. É uma questão de gosto. Não me encanta, não é um disco que eu tenho vontade de ouvir. E até porque, assim, Iron Maiden tem uma lista de discos bem, na minha opinião,
bem melhores que esse, né? Então, não é um disco que me encanta, não. Bom, então vamos fazer o seguinte. Também não tá combinado, hein, gente? Pode ser que eu pegue um dos dois aqui, mas é que me veio agora na cabeça, quando o Luciano falou, não, é um disco que eu gosto e tal, mas não é aquele disco que quando eu me dá vontade de ouvir Iron, eu vou pegar para ouvir. Então, especificamente do Iron Maiden, que é uma banda que eu acho que muita gente gosta, enfim, né? Quase todo mundo. Eu, particularmente, gosto demais da banda. Vamos pincelar cada um os três, como eu falei que está entre os top 3 do meu gosto, vamos pincelar de cada um. Na hora que você vai sentar, que você fala assim, ó, hoje eu quero ouvir Iron Maiden. Quais são os 3 discos que vem primeiro na cabeça de vocês? Eu vou antecipar os meus, são o The Number, não na ordem de preferência, mas na ordem de lançamento. O The Number of the Beast, eu acho um descasso, um divisor de águas ali. Powerslave, eu adoro aquele disco também. E, por fim, The X Factor. O The X Factor é um dos discos do Iron que eu mais ouço. E aí, Carlão, vai lá. Olha, também não tenho uma ordem de preferência, mas os 3 que eu gosto do Iron é o Fear of the Dark. Já é mais para os anos 90, né? Mas eu curto muito esse disco. Gosto do Brave New World, que também já é para o fim, começo dos anos 2000. Começo dos anos 2000. Acho que é 2000 ou 2001 o disco. E Killers. São da fase Paul Diana. Que são os três álbuns assim que eu ouço inteiro. Sem sombra de dúvida. Vai lá, Lulu, e você? Para mim, fácil. O primeiro, Iron Maiden, que eu ouço de ponta a ponta. Number of the Beast, que eu ouço de ponta a ponta. E Powerslave. Esses, para mim... Coincidimos em 2 aí. Mas esses 3, para mim... Mas o Fear of the Dark é muito bom mesmo. O Fear of the Dark é muito bom. Muito bom. E tem um... Os 3 que eu mais ouço são esses 3 que eu falei. Então, e tem um, só para finalizar esse assunto aí, tem um que eu ouvi recentemente, que eu não tinha ouvido, eu acho que ele é, sei lá, para cá de 2010, ou não, é anos 2000, que chama Dance of the Deaf, acho, alguma coisa assim. Cara, bom, disco é bom. Eu tinha passado batido nesse disco, porque nesse período aí da minha vida eu não estava ouvindo muita música, muita coisa, e passou batido. Eu fui ouvir esses dias, recentemente, até conversando com um camarada meu aí, o Ronaldo, grande amigo, que fazia churrasco lá no prédio dele lá, e os caras chegavam e anunciavam lá, vim no churrasco do Lúcifer, o porteiro não queria abrir a porta. Ronaldão, aquele abraço. Eu comentei com ele, cara, que disco bacana do Iron. E é dos mais recentes, ano 2000 pra cá, né? Então, assim, o Iron é uma banda fora de série, né? Eu gosto do Iron e acho que os últimos discos agora, pra mim, remete... Se você colocasse esses discos nos anos 80, passaria batido, porque são discos bem feitos, assim, músicas... O Iron é uma banda, assim, muito profissional e primam pela qualidade, né? Tirando, acho que o Virtual Eleven, o resto, todos os discos são muito bons mesmo. Tem uns que eu acho que cai um pouco, tipo o No Pray for the Dying, eu acho um disco fraco. Porque o Ed tá saindo do túmulo, assim? Alguma coisa assim. No Pray for the Dying. Eu acho um disco meio fraco. Tanto que esse daí é um dos discos do Iron Maiden que eu menos ouço. Eu acho muito fraco esse disco, assim. Perto dos outros, assim. Acho que depois eles lançaram Fear of the Dark e foi... fantástico disco. E aí saiu o Bruce Dickinson, entrou o Coxinha, com aquele descasso, o X Factor. Bom, galera, a gente já está aí quase batendo 1 hora de programa aí. Vamos fazer o encerramento aqui. Eu queria ouvir
de vocês. Antes, né, só lembrando aí, galera, o nosso objetivo não é, mais uma vez, assim, falar, contar a história do heavy metal. Talvez a gente tenha citado bandas aqui que não tenha nada a ver. No último programa sobre rock progressivo, teve galera que deixou aí nos comentários sugestão de banda que a gente tinha pedido e tal. Meu, muito obrigado. A gente ouviu, inclusive eu passei no grupo do WhatsApp nosso, cada um deu a sua opinião aqui e tal, sobre, como é que era o nome da banda? Bacamarte, né? Uma banda nacional de rock progressivo. É isso mesmo. Assim, a gente agradece demais, eu principalmente, porque assim, a gente quer conhecer, a gente quer, eventualmente a gente vai ouvir e não vai curtir, eventualmente a gente vai ouvir e vai curtir pra caramba. Eu particularmente gostei do Bacamarte, achei um negócio diferente. Então é isso, deixa aí nos comentários, pode falar, não, isso aqui, essa banda não é, essa é. Vamos continuar o vídeo através dos comentários. O Carlão também está sempre vendo os comentários, o Luciano respondendo junto aí. E aí eu queria, então, para fechar aqui, Carlão, fala pra gente aí, se você quiser uma ou duas bandas de heavy metal que você gosta bastante e quais os 2 discos de heavy metal que para você assim são essenciais e que você deixa na cabeceira da cama para já ouvir e amanhecer logo ao amanhecer. Bom, de banda de heavy metal, para mim, número 1 é Iron Maiden. Gosto bem do AC/DC, mas assim, eu prefiro o Iron. E 2 discos, eu gosto do Dio, do In The Line, The Last Line, isso. Black Ice, do AC/DC. A menção honrosa, não podia deixar de falar da banda que eu tenho na tatuagem, que é o Creatures of the Night, que eu acho que é um disco bem pesado e que nós concordamos que acho que é a melhor capa de disco, uma das melhores capas de disco de todos os tempos, né? Então eu acho que é todo mundo aqui meio no azul. Exatamente. Então, dentro desse contexto, assim, até a sonoridade do disco, para mim, ela ficou show de bola. Boa. Vai lá, Lulu. E você aí? Nossa, difícil. Banda pra mim, vou falar assim de cabeça, assim, vou rapidinho, senão eu vou ficar amanhã pensando assim. Heavy metal pra mim 2 bandas, Black Sabbath e Iron Maiden. Iron Maiden acho que é meio que unanimidade, eu acho. Falei, o disco que me veio na cabeça é o The Number of the Beast. Eu falo até 3, eu sempre falo 3, né? Sempre extrapola. Não, no último vídeo, eu até fiz uma brincadeirinha lá, pus o balãozinho, que você falou, não, 2. Não, mas eu vou falar 3, e acabou falando 5. Não, eu falei 3. Não, você puxou 2 do Genesis, falou, não, eu vou falar 3. Mas tem 2 do Genesis que eu não posso deixar de falar. Aí você falou 2 do Genesis. Tá. Depois que eu pus no balãozinho lá, né? Que você falou, eu vou falar 3. Aí eu falei, putz, então eu vou falar 4. Aí eu pus o balãozinho lá para você, falando, eu vou falar 5. E aí você falou 5. Não, dessa vez eu prometo falar 3. Então, assim, banda, no caso, até no começo, Sabbath, Iron Maiden, que acho que é um clássico, Iron Maiden é completo. Iron Maiden, som, vocal, letra, música, tudo. E disco, Paranoid, Number of the Beast e Holy Diver do Dio. Holy Diver, pra mim, Holy Diver é um disco que um cara que curte heavy metal, na boa, não pode faltar esse disco. É fantástico esse disco, Holy Diver. Acho que eu diria que é um dos melhores discos de heavy metal. Sem dúvida. Já entrando aí, então, eu já vou falar para você que os meus 2 discos prediletos assim de heavy metal disparado Holy Diver, que para mim não tem igual, e o The Number of the Beast, né? São os 2 discos, mas eu deixo aqui uma citação honrosa, como diz o Carlão, esse disco aqui da banda Exciter, cara, é
do caramba, traz para mim uma recordação afetiva assim muito boa da época do colégio, sensacional. Era uma das poucas coisas que eu ouvia que não era punk rock, que não era música de careca na época. E bandas, putz, como é que eu vou fazer para não ficar assim na mesmice, né? Mas assim, a banda para mim de heavy metal que me vem na cabeça é uma banda de um nome longo, comprido, difícil de dizer, Dio. Para mim, é a melhor banda. Cara, todos os discos do Dio, na carreira solo, né? São excelentes, são sensacionais, eu gosto demais. Então, é a banda Dio. E eu não queria fazer isso, mas eu vou cair na mesmice aí também, o Iron Maiden, porque é o que o Carlos falou, né? É a junção daquelas capas maravilhosas, principalmente as mais antigas, né? Recentemente, eu preferia que eles voltassem com aquele estilo lá do desenho e tal. E a qualidade dos músicos, vocal. Exatamente. É uma união de coisas ali. Então, para mim também, Iron seria aí uma das duas bandas de quando eu falo heavy metal que me vem à cabeça. Beleza? Bom, galera, esse aí foi mais um bate-papo aí sobre rock and roll. Deixem nos comentários aí o que vocês acham, se a gente deve manter essa linha de pegar um tema mais abrangente e comentar de tudo, ou se vocês preferem que a gente faça de banda específica. Eu só não vou abrir para vocês pedirem que banda que vocês querem que a gente converse, porque, assim, nenhum dos três aqui é jornalista, é crítico musical, músico, tirando o Luciano, que era o Steve Harris do Asia da 14, que faltou o batera hoje. Mas, assim, falando sério, nenhum é músico, nenhum é jornalista, nenhum. A gente gosta de conversar sobre, então, se eu abrir para vocês pedirem banda, talvez venha a banda que a gente só conheça de ouvir ou não conheça nada, né? Mas a gente está pensando aí de fazer algumas mexidas aqui, porque o programa está começando a pegar corpo e a gente está curtindo de fazer. Carlão, deixa aí suas considerações finais aí, antes de você ter que ir lá dar comida para os cachorros e lavar o quintal. Falei de um tema, né? A gente falou de um tema que eu curto bastante, heavy metal, e realmente é tema para ficar 3 horas aqui fácil, né? Se a gente for falar tudo. Mas vamos se programar, vamos tentar fazer de banda ou de algo específico, né, para não entrar muito, né, ser muito abrangente e ganhar tempo. Mas eu gosto do tema de heavy metal. Era um tema que eu tava querendo fazer já fazia tempo. Boa. E aí, Lulu, quer fazer aí as considerações finais aí? É só lembrar que a gente falou de poucas bandas, né? A gente falou basicamente de Iron Maiden, Dio, Zeppelin, Black Sabbath, mas que tem muita banda legal, muita banda muito boa. Na década de 80, principalmente, tem Motorhead, tem AC/DC, inclusive o AC/DC está com uma música nova, Shot in the Dark, sonsaço. Outras bandas legais também, tem o Saxon, que é muito legal. Então, legal, heavy metal é muito legal. Então vale a pena, pessoal, ver outras coisas que nem... Ultimamente tenho ouvido muito Judas Priest, nunca fui de ouvir muito Judas Priest, e uma banda que também acho que é muito pouco conhecida no Brasil, que é o Tim Lizzy, tenho ouvido bastante também. Tem umas coisas bem legais dele, que são uma banda irlandesa, no Tim Lizzy. Então, legal, a gente falou basicamente das principais do heavy metal, mas tem muita coisa legal aí também. Boa, é isso aí. Eu também queria deixar aqui uma dica de um disco eu considero heavy metal, que eu gostei pra caramba, que é
o primeiro disco solo do Rob Halford, já que o Luciano falou do Judas, né? Quando ele voltou pro heavy metal, né? Que ele tinha saído do Judas, aí ele enveredou por um lado aí mais... um som mais... Como é que fala? Industrial, alguma coisa assim, né? Ele saiu fora completamente do heavy metal, e depois disso, né? Depois aquele anúncio bombástico que ele fez e tal, ele voltou pro heavy metal com um disco solo muito bacana do Rob Halford lá, acho que começo dos anos 2000, final da década de 90. É muito bom aquele disco, galera. Tô deixando a imagem aí, fica aí a minha dica. Então, esse aí foi o nosso Pro Roqueiro Porque Quis, na sua edição de Heavy Metal. Nos vemos de novo aí no próximo vídeo, ou vamos ver quando que a gente consegue subir mais um programa para vocês aí. Se a audiência melhorar, a gente vai procurar ter mais material, mais conteúdo aí para vocês. Beleza? Falou, galera. Carlão, obrigado. Boa noite. Até o próximo aí. Obrigado, Cassião. Valeu, cara. Falou, Lulu. Galera. Até a próxima aí. Valeu, Lulu. Obrigado. Um abraço. E agora eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assista um desses vídeos. Deixa um like lá também. E sem mais delongas, fui!